Semana passada eu compartilhei no meu Instagram uma das coisas que o Senhor tinha falado comigo a respeito de raízes profundas. E quando eu estava aqui orando, é que eu lembrei desse texto e eu sei que todos nós passamos pelo deserto. Primeira coisa que você precisa aprender sobre o deserto é que o deserto é um lugar de passagem. Repita comigo, o deserto é um lugar de passagem e não de permanência. Tem muito cristão, tem muita gente, inclusive aqui, que o deserto parece que dura uma eternidade. Essa pessoa nunca vence, essa pessoa nunca consegue romper, essa pessoa parece que sempre está naquele lugar e tudo está muito difícil e parece que nada melhora. E eu quero que você entenda uma coisa em nome de Jesus: Cristo precisa ser glorificado nas suas crises, Cristo precisa ser glorificado nas adversidades, porque glorificar a Cristo quando tudo está bem é muito fácil. E eu sei que você é só um adolescente, os outros já é um pouquinho mais velho, mas entenda uma coisa: nós precisamos começar a olhar para o Senhor e entender que nele há esperança, que somente nele eu consigo vencer. Mas o ponto central da minha fé é aonde eu estou enraizado. Será se eu estou sendo cristocêntrico? Ou será se eu estou sendo egocêntrico na minha caminhada? Será se eu tenho pensado apenas em mim ou naquilo que Cristo tem para mim? Porque se no final de tudo eu pensar em mim, eu preciso entender que Deus tem algo bom para a minha vida e eu preciso aproveitar, eu preciso experimentar. Salmo 34: provai e vede o quanto o Senhor é bom. Provai e vede o quanto o Senhor é bom. Agora a minha pergunta é: onde estão as nossas raízes? Aonde está a sua raiz? Aonde você está alicerçado? Aonde você está plantado? E o Senhor me disse que o deserto, Ele irá expor as minhas raízes, porque é um tempo seco, é um tempo sem água, e ali sim, nós iremos perceber aonde estamos fincados, aonde você está fincado. E como você vai permanecer? Porque se as suas raízes não estiverem profundas o suficiente, você não conseguirá passar pelo processo. E todos nós iremos passar pelo processo, todos nós iremos passar por dias difíceis, seja na família, seja no emocional, seja na faculdade, seja em qualquer lugar. Todos nós iremos passar por dias difíceis. Mas eu preciso sair desse deserto, sair dos dias difíceis, entendendo que o Senhor me ensinou alguma coisa com aquela estação. Pode aumentar o teclado. O que o Senhor tem me ensinado com essa estação? O que eu tenho aprendido da parte de Deus? Porque se eu só passo pela crise e nada aprendi, eu não fui atento à voz de Deus para entender o que Ele queria me ensinar. Deixa eu te dizer uma coisa que talvez vai te escandalizar: Deus está em tudo. Deus está em tudo. Em tudo Ele quer nos ensinar alguma coisa. Mas eu aprendi uma coisa com o meu pastor, e ele fala que tudo passa. Então nós iremos vencer, você irá vencer. Quem pode dizer amém? Então essas adversidades, esses dias difíceis irão expor as nossas raízes. E a minha pergunta, Aliança Team, agora para você é: aonde a sua raiz está firmada? Aonde a sua raiz está fincada? Aonde você está alicerçado? Porque se você estiver alicerçado somente nas programações no meio da semana, somente nas programações atípicas, como a Camp Team, como o Projeto 1615, como o CRU, se você não estiver apoiado, alicerçado em Jesus, essas programações vão passar. E quando elas faltarem, será se eu irei permanecer vindo a esse lugar? O que me motiva a permanecer? O que te motiva a permanecer? Eu sei que é difícil, mas vale a pena gastar tempo em oração, gastar tempo em leitura da palavra, gastar tempo em devoção. Você sabia que as nossas orações mais sinceras e verdadeiras são nos momentos difíceis? As nossas orações mais sinceras e verdadeiras são quando os dias maus chegam e a gente precisa suplicar, porque a súplica ela antecede a misericórdia. Ou seja, eu estou passando por dias difíceis, mas eu sei que meu Deus pode me tirar desse lugar. Quem pode dizer amém? Então eu quero que você compreenda isso nessa tarde em nome de Jesus.
Nós não podemos ser superficiais no nosso relacionamento com Deus, porque se formos superficiais, quando o deserto chegar, quem permanecerá de pé? Quem permanecerá de pé? Quem permanecerá de pé? A Bíblia fala em 2 Timóteo, capítulo 4, do verso 6 em diante: eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Repita comigo bem alto: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. E o texto continua dizendo: agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. E eu quero te perguntar isso nessa tarde: quem ama a vinda do Senhor? Diga amém. Agora, existe um processo até essa vinda, e esse processo é combater o bom combate, é guardar a fé, aleluia, é terminar a corrida. E nós estamos ainda talvez nem no início dessa corrida. Nós precisamos terminar a corrida, nós precisamos guardar a fé, nós precisamos combater o bom combate. Nós precisamos, Aliança Team, diga amém. Por isso persevere na vida de intimidade em nome de Jesus. Dê valor às coisas simples do seu dia. Aprenda a glorificar a Deus, aprenda a adorar a Deus nos dias comuns, quando você não vê movimento extraordinário, quando você não vê algo externo acontecendo, mas você está sendo aperfeiçoado no seu interior para permanecer de pé quando os problemas vierem. Por isso glorifique a Deus em nome de Jesus. O seu primeiro pensamento não é deixar a célula ou a igreja, ou bloquear o seu líder, não. O seu primeiro pensamento é: eu preciso estar próximo de pessoas que amam o mesmo Deus que eu amo, e que vai me motivar, como eu preciso ser motivado para permanecer de pé. Porque o ferro afia ferro. Nós precisamos entender que a nossa vida de devoção, ela é independente das minhas emoções. Paulo passou por muitas situações difíceis. A Bíblia fala que ele foi chicoteado, ele foi pisoteado, ele passou fome, ele sofreu diversas coisas no seu físico e nas suas emoções, mas ele permaneceu adorando a Deus em meio a tudo isso. E eu acredito que a gente ainda não lutou essa guerra. Eu acredito que a gente ainda não vestiu a armadura. Eu acredito, Aliança Team, que a gente ainda não pegou a espada, não pegamos ainda o escudo da fé, e nós ainda não partimos para lutar com tudo que temos, porque a Bíblia fala que eu não resisti a ponto de derramar sangue ainda, que eu não suportei a ponto de derramar sangue ainda. Sabe o que isso me instiga? A permanecer, a lutar, a combater o bom combate, a desafiar a mim mesmo, a ir além, a me superar, porque você é a pessoa que vai revolucionar a vida de outras pessoas. Quem pode dizer amém? Amém? Nós precisamos ser despertados nesse tempo em nome de Jesus. Aleluia. Coloca para mim Efésios capítulo 3, verso 17. Olha o que o texto fala: para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé, e oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Diga amém. Amém? Eu quero que você preste atenção nesse texto, porque é por meio do conhecimento que eu sou cheio da plenitude de Deus. E pastor, o que é plenitude? É total, completo. Aleluia. Plenitude é ser cheio da perfeição de Deus. Irmãos, eu preciso entender uma coisa, que para que eu alcance essa plenitude, eu preciso conhecer o Senhor, e o conhecimento de quem Ele é me faz ser cheio da sua divindade, de quem Ele é.
E existe muitas pessoas que querem ser cheias de Deus, mas ela condiciona o ser cheio de Deus apenas uma manifestação do Espírito nesse lugar, e não é. Você precisa conhecer o Senhor. Você precisa gastar tempo com as Escrituras. Você precisa experimentar dessa plenitude, dessa perfeição, porque quando essa perfeição alcança o seu coração, ela começa a alterar o seu caráter, ela começa a alterar os seus valores, ela começa a alterar o seu comportamento. Se você era uma pessoa promíscua, você deixa de ser promíscuo. Se você era um mentiroso, você deixa de mentir. Se você era alguém envolvido com pornografia, você deixa a pornografia. Sabe por quê? Porque Cristo está sendo aperfeiçoado em você, e isso é plenitude. Ah, mas eu tenho uma plenitude de Deus, a Bíblia fala que eu já recebi. Ela é contínua. Você precisa buscar, você precisa conhecer, você precisa experimentar algo diferente. Por isso eu quero te deixar algumas dicas nessa tarde. Venha para esse culto em especial com a expectativa de ser alterado por Deus, pela palavra que é liberada nesse lugar. Saia da sua casa e fale assim: hoje o Senhor vai me pegar naquele lugar e eu quero ter uma experiência com a minha comunidade, com a minha congregação, com os meus irmãos, porque a Bíblia fala em Salmos que existe uma bênção especial para aqueles que andam em comunhão. Salmo 183. Amém? Amém, gente? Ah, muito bem. Então saia da sua casa com essa expectativa. Saia da sua casa para o discipulado com a expectativa de ser esmagado nesse discipulado, e de não escutar aquilo que você quer escutar, mas de escutar aquilo que você precisa escutar, no nome de Jesus. Saia desse lugar hoje decidido a fazer do seu lugar secreto um lugar diferente. E talvez você precise até mudar a estrutura do seu quarto, então mude a estrutura. Talvez você precise mudar os livros de lugar, mude os livros de lugar. Eu não sei, mas seja diferente na sua entrega nesse tempo. Pare de entregar as mesmas coisas, pare de tratar isso como algo monótono, pare de viver esse nível raso, porque pessoas que são rasas em Deus não experimentam aquilo que é profundo. E aí você ora para tocar uma nação, mas você não consegue tocar Deus no seu quarto, porque você não é disciplinado na sua leitura. Porque você não é disciplinado na sua oração, irmãos. Não importa a condição da minha alma, o que importa é que eu preciso de Jesus o tempo todo. Ah, pastor, é difícil. Eu sei que é difícil, eu passo por isso. Eu passo por isso, irmãos. Eu sei que não é fácil. Se você parar para pensar, o nosso devocional, ele não, logicamente é impossível ele durar apenas 20 minutos. Porque quando eu olho para o meu devocional, eu percebo que eu preciso orar, eu percebo que eu preciso louvar, eu percebo que eu preciso adorar, eu percebo que eu preciso ler a Bíblia, eu percebo que eu preciso gastar um tempo com o Senhor lendo aquela palavra, orando aquela palavra, perdão. Eu percebo que eu preciso interceder pela minha família, eu percebo que para eu ser um pouco mais crente, eu preciso gastar tempo lendo livros, e quando de repente eu percebo, já se passou-se várias horas do meu dia. Por isso não comece se perguntando quando vai terminar. Comece sem tempo de terminar. Ou então divide o seu tempo no seu dia, faz como eu. Ora de manhã, lê à tarde e lê livro à noite. Irmãos, eu não sei, você precisa procurar uma estratégia para que você não deixe com que a chama que há no seu coração se apague. Aleluia. Aleluia. Você tem boca? Diga amém. Essa mesma boca que disse amém é a mesma boca que precisa gritar pedindo ajuda. Tem muito crente orgulhoso que não pede ajuda do líder, que não manda mensagem para o pastor, passa por dificuldade sozinho. Quando está lá no fundo do poço, a gente joga uma corda e puxa, porque não abriu a boca. Misericórdia. Diga para o irmão que está do seu lado: quando eu estiver passando por adversidades, eu vou te pedir ajuda. Amém? Nós precisamos pedir ajuda, irmãos. E não é quando as coisas acumular. Seja um discípulo enjoado, seja um discípulo abusado, para que você possa se antecipar nas coisas que podem acontecer na sua vida. No nome de Jesus. No nome de Jesus, seja transparente, não deixe as coisas acumular. Nós precisamos estar enraizados em Cristo Jesus. E sabe o que significa a palavra enraizado?
estabelecido na memória, estabelecido nos costumes ou na cultura de uma sociedade, de um povo ou de um indivíduo. Nós precisamos manter a mesma ideia, a mesma opinião, o mesmo hábito, ok? Porque quem criou ou lançou raízes, que conseguiu enraigar, ou seja, em estar enraizados, eu preciso estar enraizados em Deus, eu preciso da cultura dos céus, eu preciso dos hábitos do meu Pai na minha vida, para que agora eu possa estar alicerçado nele, e quando vier as tempestades, eu vou permanecer, quem pode dizer amém? Nós precisamos viver a cultura dos céus, aleluia. Nós precisamos andar segundo a vontade de Deus. O fundamento é a base para um cristão permanecer em Jesus. Qual é o fundamento? Leitura da palavra, jejum e oração, e ponto. Amém. Marque para orar com seu irmão, marque para fazer um clube de leitura. Não sei como você pode se afiar, mas meu amigo, se afie, que da sua boca possa fluir vida para outras pessoas, para os seus amigos. Eu sei que a gente marca para jogar videogame, a gente marca para assistir dorama, a gente marca para fazer uma noite do pijama, a gente marca para comer pipoca, mas irmãos, nós precisamos inserir na nossa programação, nós precisamos marcar com os nossos irmãos para ler, para orar também, para girar no manto, amém? Para ser cheio, aleluia. Pastor, eu sou adolescente, eu não consigo ir no monte ainda porque não tem quem me leve. Está tudo bem. Vá para a sua casa, para o fundo do seu quintal e ore ao Senhor Jesus, amém? Sabe por que Aliança Team? Porque uma geração que não tem fundamento é uma geração fraca. Se nós somos uma geração rasa, somos uma geração fraca, diga misericórdia. Olha o que o texto de 1 Coríntios, capítulo 3, verso 12 ao 15, olha o que o texto nos ensina. Se alguém constrói sobre este alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia o trará luz, pois será revelada pelo fogo, que aprovará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, repita comigo, permanecer, esse receberá a recompensa. Eu não sei sobre qual alicerce você tem construído a sua vida espiritual, eu não sei sobre qual alicerce você tem construído a sua casa espiritual, mas chegar a hora que essas obras serão passadas pelo fogo, e o que vai permanecer? E talvez o fogo não é o grande dia como todo mundo esperamos, talvez sim, talvez não, mas você pode ser provado, ainda que nessa terra, as suas obras podem ser provadas. Sabe por quê? Porque o que você mais aprova, você será aprovado. Isso é muito difícil. Eu escutei o meu pastor Nonato falando sobre isso. Meu filho, no que eu mais aprovo, eu não posso ser reprovado. No que eu mais aprovo, eu não posso ser reprovado. E quantas coisas nós não aprovamos no mundo? Mas será se temos reprovado nessas coisas? Nós não aprovamos que as pessoas bebam, fumam, elas se prostituem, mas e quando bater na porta, e quando a adversidade vier, será se eu vou ceder para essas coisas que eu reprovo? Será se eu serei aprovado naquilo que eu reprovo? Vocês estão me entendendo? Nós precisamos amar o Senhor, nós precisamos dedicar a nossa vida nele, amém? E o texto continua dizendo, se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo será salvo como alguém que escapa através do fogo. E esse fogo representa a purificação de Deus na minha vida, no meu ministério, na minha casa. Nós precisamos ser refinados pela presença, nós precisamos ser refinados pelo Espírito Santo. Deixa Ele ditar o que pode e o que não pode, amém? Deixa Ele dizer para você o que você precisa fazer e como você deve se comportar. Porque se você não se afiar na sua vida de intimidade com o Espírito Santo, você vai perder o prazer de fazer as coisas que você faz hoje. Vir para a célula vai ser chato, vir para o culto vai ser pior ainda. Mas quando tiver acampamento, não, eu estou lá por causa do movimento. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, Aliança Team, presta atenção. Nós precisamos gastar tempo na presença, para que eu possa estar sendo afiado pelo próprio Deus na minha vida de intimidade. Quem pode dizer amém? A Bíblia fala aqui que nós precisamos ser enraizados em amor, amém?
alicerçados em amor. Mas o que eu acho interessante quando a Bíblia fala que eu preciso ser alicerçados em amor, é que no amor há um relacionamento. No amor há um relacionamento. Agora, como serei alicerçado em amor? Isso me refiro a Deus, e eu não tenho relacionamento pessoal com Ele. Se você não faz devocional, você vai ligar para o seu líder, ou quando acabar o culto, fala assim: como é que faz um devocional? Como é que faz um devocional? Me explica. Eu não vou pedir para levantar a mão aqui quem não sabe o que é um devocional. Mas irmão, se você está sendo acompanhado pelo líder de célula e você não faz devocional, depois me passa o nome do seu líder, que eu quero conversar com ele. Porque a primeira coisa que precisamos aprender na nossa caminhada cristã é como se relacionar com Deus. E claro que o líder, ele vai muito além. Ele entra na família, na casa, o tio morreu, o vizinho fez isso, a vizinha fez aquilo, a gente está lá ajudando. Sim ou não? A gente participa de tudo, do casamento, do enterro, do velório. A gente entra com tudo na vida de alguém, do aniversário, de tudo. A gente está aqui para cooperar e para ajudar. Mas tudo isso sem essa base, sem amor, sem intimidade, nós somos apenas amigos e não estamos cooperando para que Cristo seja formado em você. Aleluia! Nós precisamos amar a Deus, e essa é a base da nossa caminhada cristã, porque sem amor não existe fundamento. Eu só me submeto a quem tem o meu coração, e a minha pergunta nessa tarde é: será se Jesus tem o seu coração? Será se você tem se submetido à vontade dEle nesse tempo? Porque se eu amo a Deus, eu vou me submeter. Não, eu vim para o culto porque o meu líder me obrigou a vir para o culto. Quem o líder obrigou você a vir para o culto? Levanta a mão aí. Ah, ninguém, né? Glória a Deus. Quem o seu supervisor obrigou a vir para o culto? Levanta a mão. Se você não for para o culto, eu vou ter um discipulado. Eu não é discipulado. Nós precisamos nos mover por amor a Cristo Jesus, amém? Olha o que o texto de Salmos 1:3 nos diz. Salmos 1:3: é como árvore plantada junto aos ribeiros, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. Diga assim: essa árvore sou eu. Nós estamos plantados no Senhor, nós estamos arraigados, enraizados em Cristo Jesus. Diga amém. Nós precisamos estar plantados junto ao ribeiro, irmãos, para que as nossas folhas permaneçam verdes, para que possamos dar fruto. Porque um crente que está capelengando, um crente que não tem ânimo de nada, um crente que não congrega, que ele não lê Bíblia, que ele não vai para a célula, a sua árvore está tão sequinha, só há um tronquinho, quase morto. Mas irmão, se você está plantado junto ao ribeiro, existe águas nos lençóis freáticos, lavando, encharcando, trazendo nutrientes, para que você permaneça de pé. Eu estava na casa de um discípulo, e aí um amigo meu falou assim: rapaz, essa grama tua está tão sequinha. E ele perguntou: né, o que eu faço para deixar essa grama verde? E a grama dos vizinhos estavam todas verdinhas, mas a dele não. Jogue água 2 vezes por dia. Encharque de água, encharque de água. E sabe o que eu aprendo? O nosso jardim só vai estar verdinho, com as flores bonitinhas, se nós extrairmos essa água da fonte. Beba de Jesus. Pare de beber das porcarias que o mundo te dá. Pare de ficar remoendo as suas feridas, se colocando em uma condição que você não está, porque você não é coitado. Você não é a vítima nessa relação, irmãos. Não, você é filho, e Ele te escolheu. Aleluia. Ah, mas é porque a minha casa é assim, é porque as tribulações são grandes. E daí, qual é o problema? Nós precisamos vencer, porque talvez você não seja perseguido na sua escola, mas você é perseguido na sua casa, você é perseguido pelos seus amigos em alguns contextos. Agora, como eu irei passar? Como eu irei vencer? Nós precisamos amar o Senhor, independente das perseguições. Amém? Independente das perseguições. Agora o problema é que existem pessoas que até estão próximas do ribeiro, mas ainda não alcançou um lugar profundo, onde a sua raiz ela vai de fato fincar ali, ela vai permanecer ali, independente da torrente, independente da quantidade de água, independente do vento. Existem muitos crentes que, se o vento bater, ele desvia. Um dia eu falei na Aliança Team que eu não tinha problema com
Como é o nome daquele negócio que acontece ali na saída de Imperatriz? Expoimp, Eu não tinha problema com Expoimp, nem com carnaval, irmão, porque adolescente que é cuidado pelo pastor Nakayama e pela Bianca, e pelos supervisores e líderes daqui, eles precisam estar fincados em Deus. Não é passar na frente de uma festa que eu vou me tremer todinho para entrar e beber, não, irmãos, que conversa. Nós se alimentamos do cordeiro que gera vida. Agora, eu preciso vigiar. O problema não é você ir para esse lugar, o problema é quanto você está cheio de Deus para estar naquele lugar. Mas, vamos lá, viu? Estou mandando você ir não. Não tentarás o Senhor teu Deus, aleluia. Não coloque Ele à prova. Mas irmãos, o problema não é as programações, o problema não é o mundo, porque senão a gente está rodado. Porque na faculdade a gente vê um monte de coisa que não glorifica o nome de Deus. A gente vê festas, a gente participa de tantas coisas na nossa própria família. Nós somos influenciados a não glorificar o nome de Deus. Mas irmãos, o que importa é o quanto você está cheio de Deus, para que você não ceda aquilo que não glorifique a Ele. Pergunte aí para o irmão que está do seu lado: você está cheio de Deus? Pergunte assim: onde é que estão as suas raízes? E se o vento bater agora? E se o vento bater? Lucas 6:46. Vamos ler esse texto? Na verdade, antes de ler o texto, eu quero mostrar para você uma plantinha, uma árvore. Na verdade, não é uma planta, é uma árvore. Coloca para mim. Quem conhece essa árvore aí? Qual é o nome dessa árvore? Bambu. Essa árvore, ela não é muito conhecida, ou talvez muito conhecida por muitos aqui no Brasil. Mas essa árvore, irmãos, ela é chamada de bambu. E essa árvore, ela cresce mais ou menos 25 metros para cima aí. Ou seja, ela fica muito grande, a ponto de se envergarem, né? Elas ficam muito grandes. Mas ela não é tão comum aqui, somente no Oriente. Só que existe algo interessante nessa árvore. Coloca aquela outra imagem. Existe algo interessante nessa árvore. Essa árvore, só planta ela quem tem paciência. Só planta ela quem tem paciência. Por quê? Porque ela demora 5 anos para aparecer aquele brotinho, para aparecer aquelas folhinhas, o talo. Porque ela passa 5 anos do seu processo crescendo para baixo. Você imagine só, você planta uma árvore, daqui 5 anos, você vai ver começar ela a crescer? Então essa árvore, ela passa o quê? 5 anos crescendo para baixo, até alcançar os lençóis freáticos. Tem a outra imagem não, né? Coloca a outra imagem. Está meio embaçado, né? Mas como essas árvores são bonitas, né? Mas irmãos, elas crescem para baixo, elas crescem para baixo. As suas raízes são profundas. É por isso que o bambu enverga. Você pode subir em cima de um bambu, meu amigo, lá embaixo não vai quebrar, não. Pode quebrar no meio, mas a raiz não. E assim precisa ser o cristão. Pode tirar. Assim precisa ser o cristão. Nós precisamos, irmãos, até envergar. Eu já vi bambus, na minha casa tinha muito bambu lá em Marabá. Meu pai plantou vários bambus assim, era um carreirão enorme. Irmãos, elas envergavam, topavam no chão, mas a raiz permanecia. Assim é um cristão. Vai vir dias difíceis? Vai. Eu posso até envergar, mas eu não vou quebrar. Amém? As minhas raízes estão fincadas. Irmãos, sabe o que é interessante dessa árvore? Meu pai largava fogo no terreno todinho, queimava tudo, pois ela nascia de novo. Por que, igreja? Porque ela estava profundamente enraizada nos lençóis freáticos, aonde a água o alcançava, onde os nutrientes que ela precisava lhe dava vida para permanecer. Tem muito crente que não consegue permanecer porque não está fincado no Senhor Jesus. Tem muito crente que não consegue permanecer porque não está enraizados em Cristo. Diga misericórdia. Agora vamos ler o texto, Lucas 6:46. Olha o que o texto fala: porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo. A primeira exortação do Senhor é: porque me chamam Senhor e não fazem o que eu digo? Próximo: eu mostrarei a quem se compara aquele que ouve a mim, aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída, estava bem alicerçada.
Aquele, porém, que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão sem alicerces. Presta atenção que existe algo comum aqui. Existe uma direção de Deus, existe a palavra de Deus, e aqui está condicionando como eu devo fincar a minha casa, como eu devo alicerçar a minha casa. Como igreja? Obedecendo. Se você está aqui e você não obedece, desconfie que a sua raiz está bem ralinha. Se você está aqui, você lê a Bíblia e não obedece, se você não obedece o Senhor, as suas raízes não estão profundas. Então você já pode ter esse diagnóstico aí de cara. Como é que estão as minhas raízes? Estão profundas ou não estão? Próximo. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e sua destruição foi completa. Diga misericórdia. Nós precisamos ouvir e obedecer. Amém? Diga para você mesmo: eu preciso ouvir e obedecer. Amém? Obedeça ao Senhor. Esse é o primeiro passo para que você consiga fincar a sua casa na rocha, para que você consiga fincar as suas raízes no Senhor. Porque Ele fala lá em João 15: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Aquele que estando em mim vai dar fruto, mas aquele que não está, não vai dar. Não adianta querer frutificar e não estar, irmãos, enraizados no Senhor Jesus. Você precisa estar enraizado em Deus. Você precisa estar profundamente alicerçados no Senhor. Olha o que Mateus 13, 5 ao 6 fala. Fala da parábola do semeador. E ele fala assim: parte dela, ou seja, da semente, caiu em um terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Se você não tiver raiz, você vai secar. E se você secar, você vai morrer. E se você morrer, só lamento. Não tem o que fazer. Mas irmãos, a boa notícia é que você hoje tem a oportunidade de fazer diferente. É que você hoje tem a oportunidade de falar assim: eu vou enxertar as minhas raízes no Senhor, eu vou jogar água, eu vou regar, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou ler a Bíblia. Eu preciso ter uma vida de comunhão com o Espírito Santo, para que eu possa frutificar. Amém? Nós precisamos estabelecer raízes nesse tempo, e raízes profundas, e essas raízes são estabelecidas por meio da obediência. Repita comigo: obediência. Segundo, intimidade. Terceiro, renúncia. Quarto, perseverança. Vou repetir: obediência, intimidade, renúncia e perseverança. E a minha pergunta para finalizar essa mensagem é: onde você está plantado sobre o que você pensa, ou você está plantado sobre o que Deus tem para você? Porque as minhas opiniões podem roubar aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida. Porque a minha vida com Deus não é medida pelo que faço, mas pelo que eu me torno. O que você está se tornando nesse tempo? Semelhantes a quem? Esse é o nosso objetivo de vida: ser parecido com Jesus de Nazaré. E a minha deixa para finalizar essa mensagem é: as suas raízes precisam tocar os lençóis freáticos da intimidade. Nós precisamos estar plantados junto ao ribeiro, aleluia, e que haja vida sobre nós.